Matheus Moraes é cofundador e Chief Business Officer da HealthTech Alice, gestora de saúde que tem por missão tornar o mundo mais saudável. Ele é nascido em Ipatinga, em Minas Gerais, e se formou em Direito na Universidade Federal de Minas. Ao longo da sua trajetória, ele trabalhou no Moip Pagamentos e na 99, onde ele assumiu a presidência em 2018. Em 2019, junto com André Florenci, ex-99, e Guilherme Azevedo, ex-Doutor Consulta, ele fundou a Alice, que já recebeu 174,8 milhões de dólares de investimentos desde a sua fundação. Matheus Moraes, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Leandro, super obrigado pelo convite. Um privilégio estar falando com o Café com a ADM. É muito legal poder viver o que a gente ouve no dia a dia. Então, um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. Que bacana. Ô, Matheus, queria começar falando aqui sobre Ipatinga e esse orgulho que você tem da sua cidade natal. Conta pra gente aí, você falou que tem uma missão, né, que cada pessoa deve conhecer pelo menos uma pessoa de Ipatinga, né, com uma carreira de sucesso. Conta aí, como é que é essa missão pessoal? A parte da carreira de sucesso não precisa não, mas todo mineiro é orgulhoso de vir de Minas. E ipatinguense mais ainda. Eu brinco com meus amigos de Ipatinga que a nossa meta depois que a gente sai é fazer com que pelo menos todo mundo conheça pelo menos uma pessoa de Ipatinga. Agora no Café com a ADM eu tenho certeza que eu estou aumentando bastante meu percentual. E da última vez que eu consegui fazer isso em escala foi numa palestra na China. Então, obrigado pela oportunidade de fazer mais gente conhecer o ipatinguense. Que bacana, cara. Mas assim, é realmente uma coisa que me impressiona, Matheus, e eu sempre repito isso aqui no Café com a ADM, já passaram vários mineiros por aqui, e eu me impressiono como que Minas Gerais, né, é um celeiro de empreendedorismo aqui dentro do Brasil, né? Então tem muitos negócios de sucesso, né, fundado por mineiros, e agora sim mais um aqui que a gente vai poder conversar aqui durante o Café com a ADM de hoje, que é a Alice, né? Uma empresa que eu sou totalmente fã, um grande admirador, e cara, eu sou impressionado assim com os resultados de vocês, com os números, né, e com o impacto que vocês vêm causando, né, aqui no Brasil. Muito bem, começando aqui o nosso bate-papo de hoje, eu queria também falar sobre essa combinação, né? Você tem um background na área de tecnologia e um dos sócios, né, também foi de uma HealthTech, a Doutor Consulta, e eu queria saber como é que essa junção, né, acabou proporcionando o surgimento da Alice, né, uma ideia para realmente revolucionar o setor de saúde ocupacional no Brasil. Boa. A gente é bem complementar como sócio e a gente construiu um time muito, muito, muito forte e super complementar também para ajudar a gente a construir a Alice. Mas eu acho que vale a pena contar um pouquinho de história e contexto. Quando a gente decidiu empreender, cada um por seu motivo específico, que essa é uma decisão normalmente muito pessoal, a gente sabia que a gente queria resolver um problema grande no Brasil, alguma coisa que fosse uma dor para a sociedade. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê algumas áreas que precisam de desenvolvimento, que poderiam atender melhor a sociedade. E na nossa visão, um dos maiores desafios estava em saúde. E a Alice nasce com a missão de tornar o mundo mais saudável, e a gente fala mundo porque a gente é ambicioso, mas a ideia é conseguir fazer com que as pessoas de fato fiquem mais saudáveis. Esse é o propósito do negócio. A gente tem um bom negócio se as pessoas ficam mais saudáveis no tempo. E aí, para conseguir construir esse sistema inteiro, a gente precisou de gente muito complementar desde o início da nossa história. A gente trouxe o que a gente chama de Medical Founding Team, que é um conselho médico fundador da Alice, que é um monte de profissional super renomado para ajudar a gente a construir trilhas e protocolos de saúde de ponta que geram mais eficiência, que geram mais saúde para as pessoas. A gente tem um time interno formado por enfermeira, médica, técnico de enfermagem, que presta um serviço para as pessoas assim, espetacular. Então, nós três, os cofundadores, temos uma responsabilidade, mas quem constrói a Alice é esse grupo de pessoas incríveis.
Cara, fantástico, né? E a Alice, ela se posiciona como uma gestora de saúde, né? E não como um plano de saúde. E aí eu queria entender, assim, quais são as diferenças, além da questão da terminologia, né? E o que muda na rotina das empresas e dos funcionários que adotam, né, a solução da Alice. Gestora de saúde é a categoria. Então, a Alice é uma gestora de saúde. O que a gente vende? A gente vende um plano de saúde próprio junto com um time de saúde. Plano de saúde todo mundo conhece, não vou ficar gastando tempo aqui explicando isso. Vai ter acesso lá ao hospital, laboratório, especialista. Mas time de saúde é onde mora o diferencial para as pessoas e para as empresas. A gente montou um modelo proprietário de entrega de saúde, que é composto por enfermeira, por médica, por nutricionista, psicólogo, etc., que é um time interno da Alice, que trabalha para deixar as pessoas mais saudáveis. Então, vamos supor que Café com a DM contrata a Alice. A gente se torna responsável por deixar o time inteiro mais saudável. E a gente faz isso cuidando das pessoas. Cada pessoa agora vai ser atendido por esse time de saúde, por esse grupo de profissionais, vai estabelecer suas metas de saúde e esse time vai trabalhar junto com as pessoas para ela alcançar isso. Seja, cara, correr a primeira maratona ou cuidar de alguma coisa, algum problema mais sério, mais crônico que a pessoa tenha. O que é importante é que as pessoas saibam que a gente sempre vai estar disponível, independente do que elas precisarem para a saúde delas, o tempo inteiro. Então é tudo que você precisa para a sua saúde num lugar só. Cara, que bacana, né? Eu tô agora pensando aqui nessa mudança de cultura que a gente teve. Isso já vinha há algum tempo acontecendo, né? A forma como a gente enxerga a saúde, a importância da prevenção, a importância de ter uma alimentação mais balanceada, prática esportiva e tudo mais. Isso já era uma coisa assim que já vinha acontecendo há mais tempo. Mas depois da pandemia, especialmente, né, Matheus, a gente percebe, né, que está tendo uma revisão daquela visão dos workaholics, né? As pessoas que se matavam de trabalhar, enfim, que passavam horas e horas, né, dentro do escritório e que acabavam, né, em uma hora ou outra tendo um problema de saúde por conta de um esgotamento, um burnout, um estresse sobrecarregado. E essas pessoas, normalmente, as que adoecem, são as que mais ativam ali o plano de saúde. Então, assim, acaba sendo uma coisa muito mais inteligente para as próprias empresas, né, que elas adotem, né, uma solução assim como a Alice, porque o time vai adoecer muito menos, né, se a gente tem todo esse cuidado, né? Com certeza. Acho que a pandemia acelerou uma preocupação que as pessoas já tinham com a sua própria saúde, sempre depois de momentos muito difíceis como o que aconteceu no mundo, as pessoas passam a olhar mais para elas. Mas uma coisa que eu acho que conversa com o que você está falando sobre o workaholic as pessoas não precisam se matar de trabalhar para gerar valor. Elas geram valor cuidando mais de si, cuidando mais da própria saúde. Cuidar da própria saúde não gera menos resultado, gera mais. Aqui na Alice, por exemplo, a gente tem uma virtude, que é o jeito que a gente chama, o que a gente acredita, o que a gente faz no dia a dia, que é priorizamos nossa saúde e felicidade. Por que a gente faz isso? Porque, bom, eu quero trabalhar feliz, eu quero trabalhar com um monte de gente feliz e saudável. E por que isso é tão importante no ambiente de trabalho? Porque se as pessoas estão felizes, estão mais saudáveis, é comprovado que elas produzem muito mais. E elas precisam de muito menos horas para fazer isso. Produzindo mais em menos tempo, elas têm mais tempo para dedicar para a família, para aquilo que elas amam, para serem mais felizes, para fazerem mais atividade física ou qualquer coisa que elas queiram fazer para serem melhores. E essa filosofia está dentro do serviço que a gente presta. A gente quer garantir, junto com as empresas, que os colaboradores que estão lá dentro estejam mais saudáveis, estejam mais felizes. Mais saúde, mais felicidade gera menos absenteísmo, gera mais produtividade, gera mais foco. Cuidar da saúde é o caminho. O caminho não é só colocar mais hora, mais meta.
colocar mais saúde para as pessoas poderem ter uma vida melhor e produzir mais e melhor. Pô, com certeza, né? Eu acho importante falar sobre isso, porque acaba sendo também aqui uma aula de administração que você está dando aqui para os nossos ouvintes. Porque tem muito chefe ainda no Brasil, né, muito empresário, que acha ruim, por exemplo, quando o funcionário tira férias. Estou dando aqui um exemplo, né? E esse momento de férias, isso é essencial para que o cara, enfim, né, relaxe, tenha um lazer. Ele vai voltar muito mais feliz depois de um período de férias e vai acabar contribuindo muito mais com aquele negócio, né, do que, enfim, se ele trabalhar ininterruptamente, sem tirar folga e tudo mais, né? Sem dúvida, Leandro. A gente precisa que as pessoas sejam mais produtivas no trabalho. É o ciclo virtuoso, onde todo mundo ganha. Você falou isso no início. Todo mundo precisa ganhar. Não é, o ganhar é no curto, médio e especialmente no longo prazo. Se o pitaia, que é o jeito que a gente chama o colaborador aqui, não tira férias, eu te garanto que depois de um período longo, essa pessoa está muito mais improdutiva. A gente não está tentando pintar um cenário aqui fantasioso, que não acontece. É realidade. É só pensar na gente. Se eu tiro férias de uma semana, consigo descansar, desligar e eu volto com muito mais energia. Quando você está com mais energia, você produz muito mais. Então, no final do dia, investir em saúde, quando eu falo saúde, não é só aquele seu exame de colesterol. É saúde mental também. Quando você investe em saúde física, bem-estar mental, as pessoas elas rendem muito mais. Então, você não está jogando dinheiro fora quando você investe em saúde. Você está criando um catalisador para o seu próprio negócio. Sensacional. Matheus, conta para mim aqui o diferencial do produto da Alice, né, que é essa atenção primária omnichannel, né? Eu queria que você explicasse do que se trata e por que vocês viram, né, a necessidade de desenvolver essa solução. Bom, quando a gente começou lembra que a Alice foi criada para deixar as pessoas mais saudáveis, então eu quero entregar mais saúde. Quando a gente estava estudando como fazer isso, a gente percebeu que a gente precisava olhar de forma sistêmica a saúde das pessoas, eu precisava olhar tudo, né? Quando a pessoa vai num hospital, quando a pessoa vai numa médica especialista, numa nutri ou qualquer especialidade de saúde. Mas quando a gente viu que isso é o padrão e isso não estava resolvendo o problema, a gente percebeu que tinha uma parte do sistema que estava faltando, que é esse tal da atenção primária. Então, o que a gente construiu? A gente construiu um produto que tem as duas coisas. Um plano de saúde junto com um time de saúde. Então, você compra duas coisas pelo preço de uma só. E por que isso faz sentido? Porque essa atenção primária, omnichannel, que a gente chama de time de saúde, ela é o jeito que as pessoas têm um acesso mais fácil e rápido para cuidar da saúde delas. Omnichannel você tem que poder acessar o seu time de saúde do jeito que for mais fácil para você. Hoje, se você abre o aplicativo da Alice com um clique, com mais um clique, você já está falando com o seu time de saúde. Chama Alice Agora, você consegue falar com um profissional de saúde de forma instantânea. Por que isso é importante? Para evitar que as pessoas que estão com um problema de saúde ou com uma dúvida sobre a sua saúde tenham que enfrentar fila de pronto-socorro, passar o dia fora no pronto-socorro. É ruim para todo mundo. A gente quer atender as pessoas da forma mais simples e mais útil para elas. Então, se você está em Fortaleza e precisa entender um problema de garganta que é super comum, fala com o seu time. Ele vai resolver. Sua enfermeira vai te atender, sua médica vai te atender. Se precisar de prescrição de um remédio, vai te prescrever um remédio de forma digital. Você vai conseguir comprar esse remédio na farmácia. Vai resolver sua vida do jeito que você precisa. Então, essa atenção primária, esse time de saúde, serve para qualquer coisa que você precisar da sua saúde 24/7. Literalmente todo dia, funciona em qualquer hora, em qualquer lugar. E aqui na cidade de São Paulo, a gente tem 2 lugares físicos também. Então a gente tem a Casa Alice, que é onde você consegue ver o seu time de saúde fisicamente, em Pinheiros e em Moema. Cara, isso é um divisor de águas aqui. Eu tô só imaginando, porque isso é muito comum, né, Matheus? Às vezes você tá com alguma doença e você tem que parar, marcar consulta em um médico, enfim, aí ter toda aquela questão do deslocamento, perde tempo, né? E
o fato de você ter uma equipe de saúde à sua disposição, isso é um diferencial tremendo, né, cara? Total. É só lembrar das coisas mais simples da vida. Dor de garganta, dor nas costas, um resfriado mais forte. Quantas vezes a gente já foi parar no hospital às 3 da manhã por alguma coisa que você poderia responder num chat? Então, Alice, você consegue falar com a Alice por mensagem de texto. Você consegue mandar um áudio. Sabe, tipo mensagem que a gente usa no dia a dia? Você consegue mandar um áudio pro seu time quando você está na correria e você não consegue parar para escrever. Se precisar, o seu time faz uma videochamada com você para resolver o seu problema. A gente tem parceria com a Title Care, que é uma empresa de equipamento, que a gente manda para casa da pessoa se a gente precisar ver a garganta, o ouvido. E todos esses pequenos desafios da vida a gente consegue resolver muito rápido, sem necessidade de deslocamento, sem necessidade de perder o seu dia ou sua madrugada fazendo isso, ou perder seu sono, para entregar saúde do jeito que as pessoas precisam. Essa é a filosofia. Entregar saúde do jeito que as pessoas precisam para deixá-las mais saudáveis o mais rápido e eficiente possível. Legal. E tem algum mínimo de funcionários para vocês poderem atender essa empresa ou não? Não tem mínimo. A gente atende desde MEI até empresa com 500, 600 funcionários. Então, não tem mínimo para a gente conseguir cuidar das pessoas. E a gente consegue fazer isso de um jeito super legal para as empresas, porque a gente está tentando ajudar elas a deixar os colaboradores mais saudáveis. Então a gente manda relatório de saúde para as empresas, para garantir que a população está mais saudável. Em empresas um pouco maiores, empresas médias, talvez grandes, a gente consegue quebrar isso até por grandes blocos de área, obviamente resguardada toda a confidencialidade de todo mundo, mas para garantir que a gente consiga fazer isso melhor, porque a gente tem acesso aos dados de saúde das pessoas. Como a gente é uma plataforma tecnológica de saúde e a gente construiu a base da Alice com muita tecnologia, tudo que acontece de saúde das pessoas ficam armazenadas na Alice. Esses dados são das pessoas, são dos indivíduos, e a gente deixa isso disponível para as pessoas. Então, o indivíduo consegue saber todos os seus dados de forma individualizada, e as empresas têm esses dados de forma anonimizados e agregados, obviamente respeitando a confidencialidade dessa informação. Mas tudo que as pessoas precisam sobre a saúde delas fica num lugar só, disponível no aplicativo dos colaboradores. Cara, interessante isso, né? Porque, assim, se você tem, né, esse prontuário dos pacientes, isso acaba, de alguma forma, agilizando os atendimentos, né? E também evitando gastos desnecessários com exames, com tudo mais. Se você já tem ali, né, o histórico do paciente. Você considera que evitar essas ineficiências, né, nesses processos de atendimento pode gerar também economia? E como é que essa economia pode ser repassada também para os segurados e para a empresa? Sem dúvida. As pessoas, elas fazem exame e elas até esquecem que fizeram. Elas perdem os exames. Ninguém tem interesse de fazer Parece exame. Parece que eu tô me vendo aí nessa tua descrição, né? Faz o exame e não sabe nem onde botou e esquece, né? E ninguém tem o interesse de ter exame em excesso, ficar fazendo exame. Mas as pessoas simplesmente perdem, porque não tem um jeito organizado de ter acesso a essa informação. E por consequência, as médicas e os médicos que fazem a solicitação desses exames também não têm acesso. Então, muitas vezes, os profissionais fazem pedidos duplicados de exame que as pessoas fizeram mês passado, que não precisa renovar. A forma que a gente conseguiu fazer foi, tudo que as pessoas fazem, a gente consegue agregar num lugar só, disponibilizar para as pessoas, e sempre que as pessoas precisam ir a um especialista, a gente faz a referência e a contra-referência. O que significa isso? A gente ajuda nesse encaminhamento. Então, quando você vai lá conhecer o seu oftalmologista, a sua dermatologista, ela vai ter acesso ao seu histórico de saúde, acesso aos seus exames, a prescrição da conduta, né? A solução do seu problema vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais eficiente e você vai ter mais saúde, que é o mais importante, e esse processo vai ser mais eficiente. Esse processo sendo mais eficiente, gera menos custo para o sistema inteiro. Por isso que eu disse que no início,
as pessoas não vão ter surpresa na renovação, porque a gente consegue acompanhar esse uso e esse uso inteligente do sistema de saúde. Então, a forma que a gente repassa isso para a empresa é garantindo que, ao longo do tempo, usando o sistema de saúde de forma eficiente, ela se beneficie também não tendo uma explosão de custo lá na frente. Pô, que legal. Matheus, e como é que a questão da tecnologia, né, acaba perpassando, né, toda essa engenharia de soluções integradas para a saúde corporativa? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso, que isso é um grande diferencial de vocês, né, essa questão dessa tecnologia. E também queria saber, né, como é que a tecnologia acaba possibilitando, né, a existência desse produto assim, tão eficiente, né, ao mesmo tempo que oferece também uma ampla cobertura. A gente primeiro precisava entender que o sistema de saúde é muito fragmentado. Acho que a gente não para pensar muito sobre isso no dia a dia, mas essa é a realidade. Tem hospital, tem laboratório, tem médica, tem nutricionista, e ninguém se conversa. Como é que o sistema vai ser mais eficiente se nenhuma ponta se conecta? A gente se dispôs a conectar esse sistema. Então a Alice criou seu prontuário eletrônico próprio, o próprio aplicativo da pessoa e, para as empresas, uma central de controle da gestão de saúde dos próprios colaboradores. Então, primeira coisa é a integração de dado. A gente conseguiu colocar tudo num lugar só, para a gente conseguir ajudar na gestão de saúde, para as pessoas conseguirem ter acesso ao seu próprio dado e para conseguir garantir que as empresas façam a melhor gestão da saúde das pessoas. Além disso, tecnologia é o que permite a gente gerar acesso para as pessoas. Aquela história de não precisar ir mais no pronto-socorro só existe porque a gente criou uma forma simples, fácil de todo mundo conseguir acessar a Alice através do aplicativo da própria Alice. E para as empresas que fazem gestão, que normalmente não falam com a sua operadora de saúde, porque não tem esse contato, não tem esse acesso, no caso da Alice, além, obviamente, do contato humano que as empresas têm com a gente também disponibiliza ferramenta tecnológica para a pessoa conseguir fazer gestão da população, dos colaboradores dela. Então, tecnologia é a estratégia fundamental de tudo que a gente faz e a gente usa para gerar acesso e para fazer gestão de saúde das pessoas no dia a dia. Cara, eu tô simplesmente aqui de boca aberta, né, com todas as soluções que vocês proporcionam. A questão desse propósito que você falou também, né, de tornar o mundo um lugar mais saudável, né? E aí eu queria saber agora, né, a questão do mundo. Você falou aqui no comecinho, né? Você diz assim que vocês pensam grande. Existem planos de expansão da Alice para, enfim, né, extrapolar aqui os limites do Brasil? Nossa estratégia é profundidade primeiro, para depois expansão geográfica. Saúde não dá para você crescer do dia para a noite para todo lugar. Por quê? Porque toda pessoa é alguém que a gente precisa tomar o máximo de cuidado para garantir tudo que ela precisa para a saúde dela. Então hoje está focado em Brasil, com uma profundidade grande na cidade de São Paulo e região metropolitana. A gente consegue atender bem empresas que têm funcionários espalhados pelo Brasil afora. A própria Alice tem mais de 500 pitaias espalhados pelo Brasil. Mas a ideia é garantir que onde a gente esteja com profundidade. Fantástico. E, Matheus, agora para a gente terminar aqui o nosso programa, a gente sabe, né, que todo movimento disruptivo em qualquer mercado, né, ele sempre é seguido pelos competidores. Então, você acredita, né, que soluções como a Alice tendem a substituir, né, os atuais planos de saúde ou pelo menos até provocar, né, essas gigantes do setor para buscar inovações? Como é que você enxerga, né, o impacto da Alice nesse setor específico? E esse oceano azul que vocês acabaram criando, se você acha que vai permanecer azul por muito tempo? O mercado é gigantesco. A gente tem 210 milhões de pessoas, mais ou menos, no Brasil. É muita gente. Só 23% das pessoas têm acesso a plano de saúde no Brasil. A gente acredita que a gente é capaz de dar mais acesso para as pessoas aqui, com a nova forma de cuidar da saúde. Se outras empresas acharem que esse modelo é o modelo ideal, e a gente acredita fundamentalmente que
a gente está super feliz que a gente vai ter ajudado a catalisar um processo que vai gerar mais saúde no Brasil. No final do dia, se a gente conseguir, de alguma forma, fazer com que mais empresas, mais gente fique mais saudável por causa do modelo que a gente está ajudando a construir, todo mundo ganha. O sistema de saúde inteiro ganha e o próprio serviço da Alice cresce em penetração no Brasil. Então, acho que a gente é a faísca, é o catalisador de um processo que não foi a gente que criou a atenção primária, a gente só está tentando construir e divulgar um modelo que a gente acha que é vencedor para a saúde das pessoas. Sensacional, cara. Matheus, eu tô realmente assim impressionado, como eu falei aqui no começo do nosso podcast, né? É um case assim único aqui no Brasil e a gente poder trazer, né, esse case da Alice aqui no Café com ADM para os nossos ouvintes, isso aí vale por um MBA. Então, eu tenho certeza aqui que os nossos ouvintes aqui estão simplesmente pirados aqui, escutando você falar e me lembra muito, né, o Simon Sinek, quando ele fala que as pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o porquê você faz. E esse propósito ele é muito claro, né, em todo o teu discurso e a gente consegue perceber, né, que assim, essa preocupação em realmente contribuir com a saúde das pessoas, né? E não é à toa que a Alice é o sucesso que é, né, cara? Bom, a gente tem um caminho enorme pela frente ainda, mas a gente não arreda pé da nossa missão. A gente existe para tornar o mundo mais saudável. A Alice, ela só é bem sucedida se a gente conseguir fazer muita gente, que é o nosso mundo, ficar mais saudável. Mesmo que seja um membro por vez, que é o jeito que a gente chama o nosso consumidor, o nosso cliente, chama de membro. Se a gente conseguir fazer isso, isso é sucesso. Sucesso para a Alice é ter um mundo de pessoas mais saudável. Show de bola. Matheus, cara, muito obrigado mesmo aqui pela presença no nosso Café com a ADM, pela aula que você deu aqui pra gente e desejo para vocês aí, pra Alice, cada vez mais sucesso e que vocês continuem impactando aí Brasil afora, né, melhorando a saúde de todo mundo. Valeu demais, cara. Obrigado eu pelo convite, foi um super prazer estar aqui. De novo, é um privilégio para mim poder participar do programa. Espero que todo mundo que esteja ouvindo se estimule a ficar mais saudável e levar mais saúde para dentro das suas empresas também. Fundamental, muito bem. E você, o que você achou desse Café com a ADM de hoje? Cara, eu curti demais, Matheus deu uma aula aqui pra gente, então compartilha esse conhecimento que foi gerado aqui hoje com o Matheus Moraes, lá de Patinga, da Alice, com seus amigos. Coloca aí, clica aí no botão de compartilhar, de Spotify, YouTube, do agregador de podcast que você usa e manda pra turma. Lembrando que se você marcar a gente lá no Café com a ADM, a gente repercute aqui a sua postagem para os nossos seguidores e marca também o @administradores e a turma da Alice. Qual que é o Instagram aqui da Alice aqui, Matheus? @Alice Saúde. @Alice Saúde. Aproveita para seguir a Alice. Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com a ADM de número 333. Na semana que vem, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!